Graça e paz. O profeta Miqueias escreve assim: Agora, pois, ouvi com atenção a palavra de Yahvé. Põe-te em pé e defende a tua causa perante os montes, e as montanhas ouçam a tua voz. Ó montes, e vós fundamentos perpétuos da terra, ouvi a acusação de Yahvé, porque o Senhor tem uma grave questão para resolver com o seu povo, e entrará em juízo contra Israel. O meu povo diz-me claramente: que é que eu te fiz de mal? Em que te ofendi? Responde-me. Ora, eu te livrei da terra do Egito, te resgatei da casa da servidão e enviei Moisés, Arão e Miriam diante de ti. Meu povo querido, lembra-te do que Balaque, rei de Moabe, pediu e do que Balaão, filho de Beor, respondeu. Relembra a viagem que fizeste desde Sitim até Gilgal e reconhece que todas as atitudes de Yahvé são justas. Sendo assim, com que eu devo me apresentar diante do Senhor e como me curvarei perante Elohim, Deus exaltado? Deveria eu oferecer holocaustos, sacrifícios queimados de bezerros de um ano? E Yahvé se agradaria com milhares de carneiros, com 10.000 ribeiros de azeite? Devo oferecer meu primogênito, meu filho mais velho, fruto do meu corpo, como sacrifício para pagar os meus pecados e as minhas malignidades? O ser humano, ó ser humano, ele já te revelou o que é bom, e o que Yahvé exige de ti, senão apenas que pratiques a justiça, ames a misericórdia e a lealdade, e andes humildemente na companhia do teu Deus. Queridos, uma das coisas mais comuns que acontece com os religiosos é a tentativa de colocar Deus dentro de uma gaiola. Quando assumimos o controle da vida, fazemos de Deus um objeto, algo com que podemos lidar, como uma coisa que podemos usar em benefício próprio. Sempre foi assim ao longo da história do povo de Deus. Mas os profetas nunca caíram nessa conversa. Eles sempre nos ensinaram a reagir à voz e à presença de Deus. Dentre estes profetas está Miqueias, que nós acabamos de ler. O seu nome significa quem é como Yahvé. Ele nasceu em Moresete, região da Judéia, e profetizou em Jerusalém, e foi contemporâneo de Isaías, Oséias e Amós. Profetizou na última metade do século 8 a.C. No tempo de Miqueias, o povo vivia um distanciamento quilométrico de Deus em todos os aspectos, experimentando a opressão das grandes cidades sobre os vilarejos pobres, corrupção política e jurídica, e um reino luxuoso contra uma nação em miséria. Diferentemente de seu contemporâneo Isaías, Miqueias foi um profeta pobre e camponês, e centrou sua mensagem na evocação da justiça em favor dos necessitados. Os dois reinos de Israel, norte e sul, estavam em absoluto declínio. No norte, a idolatria fez com que o cálice da ira de Deus se enchesse, e como punição a Israel, a Síria o invadiu. A cidade de Samaria foi tomada, e este reino nunca mais foi restaurado. No sul, uma alternância entre altos e baixos. Nunca foi possível realizar uma profunda reforma, mesmo no tempo do rei Ezequias. O povo se tornou ritualista, ou seja, iam ao templo, faziam suas ofertas, mas sua vida estava separada da vida de Deus. Assim, havia um abismo entre o que professavam e sua prática de vida. Diante desse quadro, Deus chamou o seu povo a um julgamento nesse capítulo 6 e enfocou que não queria que eles fizessem algo por ele, mas que ressentissem, que recebessem a sua presença. Experimentar a presença de Deus, entrar por portas que o mundo natural não consegue descrever. Por
porque por detrás dessas portas estão as realidades mais profundas, como o amor, a compaixão, a justiça, a fidelidade e o contraste de tudo isso com o pecado da humanidade. Ao abrirmos essas portas, somente encontramos a Deus, e Deus não pode ser explicado por critérios e formas humanas. Quando essas portas se abrem, Deus declara o desejo de seu coração, que é muito diferente de nossas práticas religiosas. O profeta diz: Ele te declarou, ó homem, o que é bom. E o que é que o Senhor pede de ti? Senão que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Miqueias ensina que a verdadeira religião leva uma pessoa a uma comunhão íntima com o Senhor e que dessa comunhão brota a conduta íntegra para com os demais. O teólogo Russell Norman Chaplin disse que, para Miqueias, a fé em Yahvé deve resultar em justiça social e santidade pessoal, e essas coisas só podem coexistir quando há uma efetiva presença de Deus. O pastor Isaltino Gomes Coelho faz uma síntese sobre a profecia de Miqueias, dizendo: Yahvé é juiz justo, perdoador, benigno. Ele não é uma divindade restrita a um prédio que chamamos de templo e a um momento que chamamos de culto. É o Deus de todas as áreas da nossa vida. Queridos, diante de tanto pecado, Deus coloca o seu povo no banco dos réus. Nesse tribunal montado figuradamente por Miqueias, Deus assume o papel de vítima, promotor e juiz. Enquanto que os montes e os fundamentos da terra são as testemunhas. Miqueias pinta um cenário onde acusações são feitas. A defesa fala e finalmente o profeta indica a exigência de Deus. As acusações são que Deus é vítima de uma aliança quebrada. Deus é o promotor que acusa e o juiz que sentencia. Tendo os montes e os alicerces da terra como testemunha, Deus pode demonstrar as maravilhas feitas por seu grande poder. A acusação é a de que o povo tinha sido amado, liberto, protegido e abençoado. Voltou as costas para Deus num gesto de absoluta ingratidão. O povo sofre aqui 4 acusações. O povo é acusado de não valorizar a sua libertação. Eu o tirei do Egito, eu o redimi da terra da escravidão. O povo é acusado de não valorizar sua liderança. Eu enviei Moisés, Arão, Miriam para conduzi-los. O povo é acusado de não valorizar as bênçãos divinas. Meu povo, lembra-se do que Balaque, rei de Moabe, pediu e do que Balaão, filho de Beor, respondeu. O povo é acusado de não valorizar a providência divina. Recorde a viagem que você fez desde Sitim até Gilgal e reconheça que os atos do Senhor são justos. Há uma defesa? No cenário montado por Miqueias agora, é a vez do povo se manifestar. No entanto, em vez de tomar o caminho do arrependimento, o povo busca o atalho de uma religião sem vida. O povo entende que rituais vazios poderão enganar o coração de Deus. Religião meramente ritual não representa culto verdadeiro. Na verdade, não agrada nem o coração do próprio homem. É como se Israel estivesse se perguntando: quanto devemos pagar a Deus para que Ele se cale? Ou, será que os nossos sacrifícios, será que o que temos feito para Deus não é o suficiente? Dwight Lyman Moody escreveu: se a salvação pudesse ser comprada por meio do oferecimento de bens materiais em propiciação pelo pecado, toda a humanidade estaria lutando pela salvação. Os holocaustos eram sacrifícios legítimos
e ordenados por Deus, mas precisavam ser oferecidos com motivação certa e a vida certa. Enfim, não adianta querer fazer a coisa certa do jeito errado. Depois da frustrada tentativa do povo em eximir-se de sua culpa, Deus, como a figura de um promotor, dá a instrução daquilo que o reto juiz espera do seu povo, que é réu. Ele te declarou, ó homem, o que é bom. E que é que o Senhor pede a ti, senão que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus? A palavra hebraica mishpah, que Miqueias usa aqui para significar justiça ou desenhar a justiça, significa literalmente o caminho prescrito, a ação correta ou modo apropriado de vida. Justiça não se faz com conhecimento, se faz com prática. Não basta estar regulamentada em códigos, em leis, em normas. Justiça é feita na aplicação da lei. Nos tempos de Miqueias, havia ordenamentos jurídicos, porém os mesmos estavam sendo aplicados em prejuízo do povo, e isso era, e continua sendo, abominação diante de Deus. Muito mais relevante do que a aplicação da letra fria da lei, é uma vida verdadeiramente justa e vivida em retidão. Era o que Deus queria de Israel. É o que Ele continua buscando de cada um de nós. Verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Provérbios diz que fazer o que é justo e certo é mais aceitável ao Senhor do que oferecer sacrifício. A palavra hebraica hesed, traduzida por misericórdia, significa bondade, generosidade, lealdade, fidelidade. A misericórdia é um passo além da justiça. Ela dá mais do que a justiça requer. A justiça concede o que o direito requer. A misericórdia concede o que o amor exige. A misericórdia não deve apenas ser praticada, mas também amada. O texto fala em amor à misericórdia. Não basta fazer o que é certo. Devemos fazer com a motivação correta. Obediência sem amor é legalismo. Asaf Borba escreveu numa de suas canções uma frase que sintetiza essa ideia. Ele escreveu: sei que é possível dar sem amar, mas é impossível amar sem dar. A palavra hebraica tsaná, traduzida por humildemente, traz a ideia de uma aproximação modesta, com decoro, com reverência. É curvar-se para andar com Deus. As exigências da prática da justiça e o amor à misericórdia estão relacionados com o homem. Já essa última exigência de Deus está relacionada única e absolutamente com Ele. Se fôssemos colocar numa ordem, certamente essa seria a primeira das 3 exigências, porque só poderemos praticar a justiça e amar a misericórdia se andarmos humildemente com Deus. Ou seja, nenhum de nós é capaz de fazer aquilo que Deus ordena sem antes andarmos com o Senhor, como pecadores quebrantados, que carecem de salvação e direção. Talvez o maior exemplo bíblico que temos para essa expressão tenha sido o relacionamento de Deus com Enoque. Enoque andou sempre com Deus e um dia desapareceu porque Deus o levou para si. O que podemos concluir é que essas 3 exigências, praticar a justiça, amar a misericórdia e andar humildemente com Deus, não podem ser desmembradas. Isso porque é possível praticar a justiça de forma severa e inflexível sem misericórdia. Também pode haver misericórdia sem justiça. Também é fácil encontrarmos gente que diz que anda humildemente com Deus,
mas que dá à justiça e à misericórdia pouco espaço em sua vida. Cabem muito bem aqui as sábias palavras do salmista. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Que eu e você possamos receber graça, para que diante do justo e reto juiz possamos praticar a justiça, amar a misericórdia e andar humildemente com Deus. Deus te abençoe, em nome de Jesus.